Bem, mas portanto, o que estão meninos têm de estar com atenção. Isto era como diziam, Isto é vingança. E ele a imaginar que ia ter de esperar 30 anos para poder dizer isto à Conceição. Mas foi um gosto. Estou a brincar, mas o que estava a dizer é que o que vou falar é baseado baseado na experiência da Human Linety, e que vou falar um bocado também porque é a Human Linety mais tarde. Já me conhecem? Fora. Como é que se chama? Camila. Camila. Olá, Camila. Eu sou o Neto, que eu não me tinha apresentado. Portanto, eu tive um acidente a apanhar a boleia de uma onda quando andava aqui a estudar, aqui, na Universidade Católica em Biotecnologia. O meu primeiro emprego foi para a Microsoft. Uma das pessoas que depois que me ajudou mais e que me fez acreditar que tinha possibilidade de ter uma vida profissional foi aqui o professor Timóteo, e é verdade. Depois de mais uns anos, comecei a trabalhar no Instituto Júnior do Douro e Porto, dou aulas aqui desde 99 e fundei a Human Linety, que vou falar, e sou consultor, enfim, então trabalho mais agora. De segunda carne, e é verdade. Mas o que queria aqui chamar a atenção é que tive 2 anos até ter um emprego e 5 anos até ter um emprego na minha área de formação. E se isto é algo que é comum ou não para pessoas com deficiência, primeiro. E se repararem aqui, para a Europa, estamos a falar de um gap de 23%. E isto é um relatório do desenvolvimento e das pessoas com deficiência das Nações Unidas. Portanto, não sou eu que estou a inventar estes dados. Para mim, o mais gritante ainda é nos Estados Unidos, 39%. Bem, e agora chega uma colega de curso. Eu fico muito contente pela consideração que as pessoas próximas têm por mim. Obrigado, Isabel. É que teve interesse. Está bem, pronto, ótimo. Ainda bem. Mas, portanto, estava aqui a dizer que a diferença é que há 23% e, eventualmente, haverá pessoas que podem, com deficiência, que têm dificuldade ou que não são capazes de ter um emprego ou não. Depois, por outro lado, os números, isto é um relatório da Accenture, em 2018 dizia exatamente o contrário. Quando são incluídas pessoas com deficiência, as empresas têm, em média, mais 28% de receita, o dobro do rendimento líquido e margem de lucro económico 30% superior. Vou apresentar aqui dados, mas também não vou negar uma coisa. Isto faz-me pensar no seguinte: será que estas empresas que efetivamente já estão acima, pessoas que incluem pessoas com deficiência, ou é porque as pessoas com deficiência levam a que isso aconteça? Não sei, mas vamos acreditar que é 50-50. O certo é que, quando estamos a falar de pessoas com deficiência, existe menor rotação de trabalho. Porquê? Porque se têm maior dificuldade em arranjar emprego, e estamos a falar de pessoas, aqui podem ser grupos minoritários de uma maneira geral, se têm dificuldade em arranjar um trabalho, não vão estar a tentar saltar para o outro lado. E, portanto, temos redução de custos na contratação e formação, para além da estabilidade na equipa que isso traz. Vou falar depois de outras vantagens que traz para a equipa. Isto são dados do Western Australia Report, já não sei de quando, mas têm menos acidentes de trabalho. Eu tenho dificuldade em atirar-me de um prédio abaixo. Não podia ser assassinado por Putin por me ter chegado a uma janela, porque teria dificuldade, e faltam menos. Se pensarmos, e aqui estamos a falar no mundo do vinho e da hotelaria, mas isto acaba por acontecer em várias áreas. Isso aqui, na falta de recursos humanos que pusermos, tudo que seja ligado ao turismo, do setor terciário de uma maneira geral, há falta de gente. Contudo, existe muita gente à procura de emprego.
pessoas com deficiência, conforme referi, pessoas com situações sociais e financeiras estruturadas. A Associação Bagos de Ouro é uma associação que existe no Douro, que dá formação a crianças de famílias desestruturadas. Se conhecem, estão todos a abanar com a cabeça, portanto não vale a pena, mas vou resumir. E, portanto, que não têm as mesmas oportunidades que eu tive. Eu sou um privilegiado. Sou, tenho sido um privilegiado por mil motivos, e aqui vê-se, desde professores, colegas, até mulher tenho aqui. Mas o que é preciso depois é também encaixar a pessoa com a função. E adiante. Tirei curso de engenharia, portanto sei resolver inequações. Esta será um bocado mais difícil, mas onde quero chegar é que existem vantagens tanto para o Estado, para a sociedade, para a empresa e obviamente para a pessoa que terá um emprego. E vou falar disso. Para o Estado, deixamos de ter um Estado pagador de subsídios para receber de impostos. Portanto, isto são ChatGPT Information, e por cá é ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial com referências que me deram estes subsídios que existem. Não estou contra os subsídios, mas sim estou a favor da inclusão das pessoas. Mas para o Estado, onde quero chegar é que eu obviamente pago Segurança Social, pago IRS e deixo de receber, por exemplo, pensão de invalidez ou suplemento extraordinário de dependência. Portanto, veem que aqui para o Estado isto será interessante. Para as empresas existem benefícios fiscais, desde a isenção do pagamento de contribuições, podem ser temporárias ou vitalícias. O Estado paga 50% do vencimento, isto é temporário. Se, por exemplo, aqui na faculdade, e não é para o Sr. Presidente, se por acaso tivermos ou houver necessidade de adaptar um posto de trabalho, isso é pago pelo IFP. E depois temos, como nós pagamos menos de segurança social, pagará menos de segurança social. Para além de, isto sim, Isabel e Paula, existe uma obrigatoriedade legal, pronto, sabem, não é preciso estar a falar. Sim, pronto, mas com empresas com mais de 75%, e vocês têm 75 pessoas, vocês têm mais de 200 pessoas, mais uma professora. Isto está um luxo para mim. Tudo antigas professoras. Não, eu só me estou a meter porque eu só convenço antigos professores. E colegas. Bem, mas, portanto, têm de ter 10% dos quadros têm de ser pessoas com deficiência. 10%. Sabem disso? Sim. Não fazer. Não? Mas isto também é desde o ano passado. É recente. Pronto, sabem, estão preocupados com isso, tudo bem. Claro que depois pode haver um projeto de adaptação, um tempo de adaptação por aí fora, e há quem dê volta a isto. Competências de pessoas que passaram por maior número de dificuldades. E aqui, portanto, estamos a falar de todo tipo de pessoas. Estamos a falar de migrantes. Agora, quem me ajuda de manhã é um guineense, que é uma pessoa muito engraçada, mas que também, ele nasceu em 1994, teve a primeira televisão em 2011, a primeira televisão em casa foi dada, era uma televisão a preto e branco. E, portanto, estudou à luz das velas e que diz que dá um bocado de cabo dos olhos por causa disto. Tudo isto que eu quero dizer é que muitas das vezes não nos apercebemos disso, não pensamos nestas coisas. E, no meu caso, eu tive de me adaptar até aprender a comer. Uma das fisioterapias que fazia era com a tentar apanhar ervilhas, que me devem imaginar, as ervilhas fugiu à frente do garfo ou da colher,
era entretenimento para a manhã toda. Mas quero dizer é que me tive que adaptar a pegar num copo, e isto é a sua piada, porque o médico, a minha mãe, disse para dar graças a Deus se alguma vez levasse um copo de água à boca, e atualmente a minha vida é levar copos de vinho, que é muito melhor. Mas foco e perseverança, portanto a necessidade de ser persistente também, haver criatividade para a resolução de problemas, flexibilidade nas soluções. E agora vou falar aqui de alguns casos que foi até a Carmen que me sensibilizou para isto. Há algum tipo de pessoas, e aqui estou a falar de pessoas com neurodivergências, pessoas de síndrome de Down, pessoas de autismo, de espectro de autismo, e aqui estamos a falar com perfis completamente diferentes, que podem gostar de fazer tarefas repetitivas que nós não gostamos nada. Por outro lado, provavelmente serão menos ambiciosos e de certeza absoluta que serão menos escolhideiros. E isto tudo faz também sentido, e percebe-se porque é que isso faz sentido, porque é que as empresas possam ser um pouco mais rentáveis. Portanto, isto ainda estamos nos benefícios para a empresa. Ainda há alguns dados aqui em relação ao género e etnia. Aqui na faculdade há um problema de diferença de género? Não há? Problema grande. Não, problema grande. Desequilibrado. Então o quê? 70% mulheres? Isso é lamentável. Para aluno, é bem. Como? Na zona da tecnologia, até É? Das áreas também. das áreas. Mas, pronto, aqui obviamente que estamos a falar também de empresas que sejam etnicamente diversas, têm 35% de ter um desempenho superior, e quando diversidade de género, francamente, não é uma coisa que me preocupe demasiado. Não quer dizer que não é preciso haver sensibilidade, isto depende um bocado das áreas, mas conforme se vê aqui pela universidade, e obviamente que é por estes grupos de elite que as coisas começam a surgir, que começa a deixar de haver problemas de diversidade de género. Na inovação, também, quando têm maior diversidade dentro da equipa, têm maior score, como é que pode ser a dizer isto? Flutuação, não? Desempenho. Em termos de desempenho, na inovação, enquanto estou abaixo, tem pior. Bem, depois, aqui, relativamente ao impacto na cultura das empresas, e isto eu senti que eu trabalhei no IBDP, não é uma coisa que se sinta de um dia para o outro, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, mas é uma coisa que acontece. É que se alguém, numa situação de um grupo minoritário, primeiro seja contratado, parte-se do princípio, quer dizer, no meu caso ainda podem dizer, epá, este tipo teve uma cunha, que não foi o caso, mas que eu estou a dizer, mas se é uma prática comum, se é mais que uma pessoa, acreditam que sejam pelo seu valor. Assim como acredito que o time me tenha chamado para trabalhar aqui por o meu valor. E não por causa das cotas em 1995. Não é? O facto de eu precisar de mais ajuda também faz com que a equipa seja mais colaborativa e solidária. E houve uma pessoa, lembro-me de ter chegado ao meu posto de trabalho um dia e dizer-me: "Ó Bento, eu estava a descer a rua a vir trabalhar, trabalhava ali no mercado de Feira Rocha, e estava sem vontade nenhuma de vir trabalhar, mas pensei, o vento vai todos os dias e vai com boa cara, quem sou eu para não ir?" E portanto eu acredito que isto de alguma maneira possa haver aqui mais inspiração e obviamente que traz uma cultura corporativa mais empática. Por exemplo, para ir almoçar eu preciso de ajuda a cortar a carne, e pelo menos 3 ou 4 pessoas, ou 5 ou mais, pelo menos 3 estou a ver, que já me cortaram a carne, 4. A carne, seja o que for, não é?
Isto tudo ajuda, por isso é que estava a dizer, a redução da rotatividade de funcionários não é só relativamente a um determinado núcleo de pessoas, mas é em relação a todas as pessoas. Claro que isto é um bocado de teoria e claro que tudo isto é bonito falar e que isto depende das pessoas, tanto de um lado como do outro. Depois também posso falar disto. Ainda mais alguns dados, eu ponho sempre aqui a fonte para não parecer que ando no lucro, não é? Equipas inclusivas esperam seus pares em 80% em avaliações baseadas em equipa. Não sei o ano disto. Portanto, nas empresas o que é que temos? Temos melhoria depois da reputação da marca, obviamente, ser considerada uma equipa inclusiva. Temos uma melhoria da imagem pública da empresa, que é diferente, e podemos atrair clientes por estes motivos. Temos depois aqui o reverso da medalha, que é o greenwashing, que eu vou falar, por acaso não sei se vou falar à frente. Para as pessoas, obviamente que se sentem muito melhor autoestima e mais felizes por estarem incluídas e haver aqui uma inclusão verdadeira social, uma maior autonomia financeira, isso também nos traz autoestima. Para a sociedade, tornamos-nos uma sociedade mais diversa e tolerante, há reduções mais de estigmas, infelizmente eu acho que é quase, sim, de estigmas ainda pior, mais grave do que preconceitos, não é? Mas há uma data de preconceitos. Menos impostos para os restantes contribuintes, há maior comércio, porque as pessoas têm poder de compra e, no meu caso em particular, aqui, sim, pelo menos mais 3 ou 4 pessoas conhecem o Sr. Alberto, que é a pessoa que me acompanha. Obviamente que o Sr. Alberto era uma pessoa que estava desempregada e que atualmente tem emprego. Portanto, em vez do Estado estar a pagar subsídio de desemprego ao Sr. Alberto e a mim, está a receber de 2 pessoas. E, obviamente, que nós temos ambos melhor capacidade financeira. Com tudo isto, temos também o equilíbrio da balança do Estado Social através do pagamento dos impostos, como já falei. Por isso é que digo que isto é uma resolução sem incógnitas se as coisas forem bem feitas. Isto é uma necessidade enorme de sensibilização. Isto é e, portanto, agradeço o convite para vir fazer aqui esta ação de sensibilização. Há uma sensibilidade enorme de combatermos estes estigmas, estes preconceitos, porque começamos a pensar, será que isto vai funcionar bem? E eu posso dizer que eu pessoalmente também tive apreensão quando me convidaram, puseram a trabalhar a tempo inteiro. Será que isto vai funcionar bem? Será que eu vou conseguir ser capaz? Para isso é importante perceber fazer o match e, portanto, quem tem um determinado tipo de vocação vai, à partida, desenvolver um determinado tipo de trabalho, aqui também é a mesma coisa. As pessoas vão ter um determinado tipo de competências e devem ser essas competências que devem ser utilizadas. Conforme referi, há bocado, pessoas com síndrome de Down ou do espectro de autismo, não será suposto tomarem decisões complexas. Mas, se calhar, sentem-se altamente desafiados, quer dizer, no aspecto de autismo não necessariamente, mas, se calhar, sentem-se altamente desafiados para tomar decisões que possam ser úteis e que qualquer um de nós acharíamos altamente monótonos. Agora, porque é que não temos mais pessoas incluídas? Isto foi a pergunta, agora sim, vou falar da Human Humanity. Falo muito da minha experiência pessoal, mas agora ainda mais, desculpem lá, deixo mais 2 slides, está quase a acabar a aula, meus alunos. Porque é que não temos mais pessoas incluídas? Principalmente quando, como é que é? O World Bank Group, como é que isto não é FMI, isto é o World Bank Group.
Group, na altura da Covid, e que eu acho que se prolongou e bem, é uma oportunidade para repensar o ensino remoto com uma lente inclusiva. E o objetivo 4 dos Objetivos de Sustentabilidade das Nações Unidas é garantir uma educação inclusiva e equitativa da qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E eu acredito que este é o momento, por isso é que criei. Como devem perceber, há aqui 1001 coisas que, e este é o único slide que vou falar sobre isto, que me levaram a desenvolver este modelo de projeto. Gosto de dar aulas, gosto de trabalhar no mundo de vinhos e gosto de tecnologia. E sou doido por Massive Online Open Courses, apesar de atualmente não andar a fazer muito isso. Mas, portanto, a nossa ideia será, e neste momento temos grandes dificuldades em fazer isto, porque ainda não conseguimos desenvolver a plataforma online, mas a nossa ideia será fazermos tudo online de seleção de candidatos e uma formação adequada online, em diferentes áreas, quase género, e depois, na segunda parte da formação, e posto de trabalho de nossos parceiros. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha uma carência financeira ou que tenha dificuldade de transporte, como eu tenho, como é que é possível que tenha dificuldade em trabalhar, em arranjar formação perto da sua casa? Isto é uma desvantagem. E, portanto, a ideia é darmos uma formação relativamente pequena, 50% em soft skills. Porquê? Porque estamos a falar de grupos minoritários, são pessoas fragilizadas. E, portanto, provavelmente, um dos motivos que leva as pessoas a terem dificuldade em arranjar um emprego pode ser exatamente esse. Nas dificuldades, nas soft skills de relacionamento, gestão de stress, gestão de conflitos, gestão de tempo, enfim, 1001 outras coisas. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Agora, quem apanha muita pancada, quem começa depois a deixar de acreditar que é possível, é preciso ajudar aqui a criar também alguma autoestima. Neste momento, este é o último slide, neste momento o que é que sinto? Sinto quase que isto tem sido um bocado à frente no tempo. Durante quando estava a pensar desenvolver este projeto, bateram imensas pessoas nas costas, força aí, nós apoiamos não sei o quê, depois deixaram de atender o telefone. Verdadeiramente. Não fiquei magoado, estranhei. Mas, portanto, quero dizer é que neste momento o que estamos a fazer é deixar de fazer a formação sem ser no posto de trabalho. Mas temos alguns financiamentos. Estamos a identificar pessoas, estamos a identificar empresas que têm interesse nessas pessoas, estamos a tentar corresponder as pessoas com o trabalho. Isto tem sido dificílimo, porque, por exemplo, se nos pedem no Douro uma pessoa para ir trabalhar na quinta, como já pediram, mas dizem, olha, mas eu não tenho transporte, eu não consigo assegurar transporte para ele chegar aqui à quinta. E aqui estou a falar de uma pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa migrante. Como é que a pessoa vai chegar lá? Se ficar a viver a 20 km. Outro exemplo, em Lisboa, ainda no outro dia estava a dar este exemplo em Lisboa. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas e até eventualmente pode andar de metro, mas depois aquela estação não é acessível para cadeira de rodas. Tudo isto são limitações, eu estou a falar aqui de limitações físicas, condicionantes físicas. Quando não estou a falar de outro tipo de condicionantes, que é termos encontrado pessoas, se calhar no Alentejo, que conseguiríamos colar num emprego aqui perto do Porto e vice-versa.
Depois, temos entrevistado algumas pessoas, mas não queremos ter um banco de pessoas muito grande. Porquê? Porque estamos a falar de pessoas que não lhes foram dadas oportunidades. Vamos lhes estar a criar expectativas e depois temos dificuldade em conseguir cumprir essas expectativas e ainda estamos a pregar mais um prego no caixão deles. Portanto, temos feito aqui este equilíbrio, as coisas estão a ir muito mais devagar do que qual que seria a nossa expectativa, e isso faz com que também precisamos ter outras fontes de financiamento, faz com que dediquemos menos tempo ao projeto, faz com que as coisas andem mais devagar, mas que estão a andar. Nós, de início, achávamos que tudo isto fazia sentido ser uma empresa. Porquê? Porque estávamos a dar formação, há postos de trabalho, há pessoas interessadas e, portanto, dando formação e colocando, funcionaríamos como entidade formadora e como empresa de recursos humanos, entre aspas. Acontece que nos apercebemos que depois os financiamentos não existem ainda. Alguém aqui da área da inclusão, da parte de inovação social, não? Pronto. Mas não existe ainda a figura de empresa social em Portugal. O que significa que é difícil depois de arranjarmos financiamentos. Portanto, o que é que devemos fazer? Isto foi medido por um dos grandes financeiros portugueses, que disse: olha, vai ter de fazer uma coisa, vai ter de fazer aí uma engenharia jurídica, que é ter uma associação, pode continuar com a empresa, mas vai ter de ter uma associação para conseguir arranjar os financiamentos. Isto é surreal, mas, por exemplo, a Comical Neve é Colorado. Sim. A Colorado funciona assim, que é, a Colorado é que criou aqueles símbolos para autismo que se vê na praia, que são os autismo, não, de autismo, exatamente. Aqueles triângulos e aquelas setas e não sei o quê. Pronto, isso também funciona da mesma maneira. Agora que eu estou a ver, tive umas conversas engraçadas com a Sofia Salgado, daqui, também da Universidade Católica, em que falamos bastante sobre isto. Pronto, e acima de tudo, o que queria era mesmo tornar o mundo um lugar melhor. E isto que queria ter na minha campa era isto, era que o mundo se tornou um lugar melhor por ter passado por aqui. Não exatamente aqui, mas por o mundo. E pronto. Sim? Sim, temos que Temos que ter uma pergunta. alguns. Já está. Zé António, posso? Tenho Ok, sim, está aberto. Obrigada. Tenho estado a falar de integração e na minha cabeça é pessoas com deficiência, mas depois falou de migrantes e eu não percebi se eram migrantes com deficiência ou se a deficiência era ser de migrantes e, portanto, estar desintegrados. Não, desculpe. Eu tive, é verdade, eu cortei aqui um slide e que de alguma forma posso ter perdido aqui alguma linha de pensamento. É todo o tipo de pessoas pertencentes a grupos minoritários. É verdade que a maior parte dos dados que eu tenho, está a ver, pessoas com deficiência, pessoas com situações sociais e financeiras desestruturadas, refugiados, entre outros. Porque é verdade que a maior parte dos dados são de pessoas com deficiência, pessoas mais fáceis de arranjar. Aqui não é puxar a minha brasa à minha sardinha, mas reparar, aqui é género e etnia, aqui é diversidade, não falam que tipo de diversidade aqui é, e portanto equipas inclusivas também não sei exatamente o que é, mas portanto quero dizer é que é mais genérico do que unicamente só pessoas com deficiência. Eu é que a partir do meu exemplo falei de pessoas com deficiência. Quem é que está a organizar? Quem é que está a prometer? Posso? Já me esqueci. Não.
Sim. A minha pergunta é que, até que ponto que... Duas perguntas. O sector do vinho merece isso? Primeira pergunta. Pergunto isso porquê? Porque parece-me um objetivo muito importante. É importante mais porque ficar limitado a um sector que tem os seus próprios problemas, alguns dos problemas causados pelo próprio sector. E que, já que tem um rosto e tem uma marca, não será, ou faz parte dos vossos planos, alargar o raio de ação e incorporar coisas fora do sector estrito do vinho ou da hotelaria? Olha, temos tido alguns... ou por outra, a nossa ideia... Porque o vinho e a hotelaria há dois motivos, ou três. Os sócios era na área em que nos movemos. Tínhamos uma bolsa, que tivemos uma bolsa inicial da Fundação Gerard Basset, que era para o vinho e para a hotelaria. E a terceira, agora sou eu que já não me lembro qual é que era a terceira, mas certamente que haveria uma boa razão para isso. Mas têm surgido, em conversas que temos feito pedido em termos até de financiamento e tudo, têm surgido alguns pedidos interessantes que vão para além disso. Não necessariamente para outras, sim, aqui uma área que é lateral, mas que poderia quase ser considerada, que é da alimentação. Temos pedido um trabalho interessante que ainda estamos a ver, estamos à espera de um orçamento há 3 meses. Ou, no orçamento não, estamos à espera da validação do orçamento. Mas outro trabalho que nos apercebemos que é necessário fazer é o seguinte: isto também é com pessoas com deficiência, que é no ensino secundário, pessoas com dificuldade cognitiva, mas que atualmente, como é sabido, o ensino obrigatório até o 12º ano, 10º, 11º e 12º, como não conseguem acompanhar, o que lhes é proposto é um PIT, Plano Individual de Trabalho. E nesse plano individual de trabalho tem pelo menos um dia de estágio por semana numa empresa. E a nossa ideia era tentar... O que é que tem acontecido? Ou são praticamente, isto falando com professores de ensino inclusivo, ou são quase fictícios esses planos, esses PITs, ou são coisas que depois não lhes dão uma perspectiva de futuro. E a nossa ideia era ver se conseguimos conciliar aqui isto de alguma forma. Temos também um protocolo com a Escola de Hotelaria e Turismo e que eventualmente pode entrar aqui. As escolas todas, não é só daqui de Porto. Pronto, e portanto, isto estamos, turismo, também a tentar aqui sermos um bocado mais abrangentes. Eu não queria deixar de me focar demasiadamente, porque sabido por quem me conhece que a minha paixão é o vinho e porque todas as minhas outras atividades são no mundo do vinho, mas isto não invalida que de futuro não venhamos a ter mais aqui outras valências. Depois, se calhar a palavra vai ser mais fácil de dizer, porque o nome Human Wine e a maior parte das pessoas não têm dificuldade em dizer esta palavra. Sim. Eu queria saber quantas pessoas é que já passaram pela vossa formação e quantas é que já colocaram e se há assim alguma história mais interessante resultante dessa inclusão. Olha, como disse, temos tido, ainda não conseguimos desenvolver a plataforma tecnológica, acima de tudo, apesar de termos a Deloitte que nos irá desenvolver, estamos aqui um bocado parados por recursos financeiros. E, portanto, não desenvolvendo a plataforma tecnológica, tudo isto é muito mais pesca à linha. Temos 5, 6 pessoas que incluímos, o que é um número muito pequeno. Na minha opinião, a minha expectativa é que isto fosse em 2 meses quase. Mais do que
finalmente, por acaso, conseguimos incluir uma pessoa, uma técnica de laboratório, agora, e essa é uma história engraçada, foi a primeira pessoa que entrevistamos. E uma rapariga, eu já não sei exatamente que deficiência que ela tem, mas uma deficiência que tem dificuldade de andar, e a determinada altura propusemos-lhe um emprego. A proposta foi ver, na altura não dissemos qual era a empresa, agora já podemos dizer que ela é a nossa parceira, que é a Aveleda, e dizíamos, olha, o que é que lhe parece de trabalhar para consegue andar de comboio? E ela diz, bem, perco um bocado a minha dignidade, mas posso andar, tinha de se arrastar nos degraus. Mas o que eu quero dizer é que há pessoas que uma pessoa vê com uma força de vontade, uma pessoa luminosa, com 23 anos, que já escreveu um livro de poesia, já fez, o que é que ela fez mais? Fez um Erasmus em Bruxelas, e pronto, portanto isto é uma pessoa excepcional. Nesse último dia, a nossa entrevista, a última entrevista que fizemos, foi a um rapaz que tinha estado a estudar e depois a fazer um mestrado em Sociologia. E nós, temos aqui alguma dificuldade, mas eventualmente para copy, para redes sociais ou alguma coisa do género, podemos tentar ver se daria para alguma coisa desse género. E isto era a nossa ideia. E perguntamos-lhe, qual é que é o emprego de sonho? Qual é o seu emprego de sonho? A resposta dele foi, o meu emprego de sonho é ganhar o dinheiro suficiente para a minha mãe não trabalhar tanto por minha causa. Depois disto, como é que nós podemos ficar indiferentes? Como é que nós podemos deixar de tentar ajudar? Esta pessoa teve uma história triste depois, infelizmente. Mas onde quero chegar é a capacidade ou a possibilidade que nós temos de mudar a vida das outras pessoas é enorme. Qualquer um de nós. Até porque o meio Humanity qualquer pessoa pode criar, não é? Mas não precisamos ir tão longe. Mas esquecemos tantas vezes deste potencial que temos, e como professores, de uma palavra ou de um olhar que possa regenerar alguém, a forma de falar até, basta-se a forma de falar, a atenção dada a uma pessoa. Tudo isto pode mudar a vida de uma pessoa. Como mudou a mim a forma como os meus amigos, a minha família e os profissionais de saúde olharam para mim, e um professor, olharam para mim e pensavam que está aqui o Bento numa cama depois de ter tido um acidente, e não como uma pessoa que ficou inválida para o resto da vida. Sim, isso são perguntas que estou a vir do lado de lá, ou são tudo perguntas que têm dentro de si? Não sei de onde é que elas estão a vir, mas estão a sair pela minha boca. Eu chegava do lado de lá, atenção, não estou a falar do online. Chegava que estava a receber via YouTube. Não. Não temos streaming. Isto há de ser depois logo à noite. Mas o meu interesse agora era tentar perceber porque é que aquelas pessoas que lhe disseram sim senhor, nós depois apoiamos, deixaram de lhe atender o telefone. Acha que lhe disseram que sim apoiamos só para sair da frente delas, que não a chatear, ou porque achavam que elas achavam que não ia conseguir e portanto estavam a dizer que sim a uma coisa que nunca lhes ia cobrar, ou porquê que fizeram isso? Isto quase que é um desígnio português, que não diria que é norte-americano, por exemplo, e também não seria inglês, acho eu, que é. Nós achamos espetacular quando as outras pessoas fazem coisas para, seja de voluntariado, ou seja que torne o mundo um lugar melhor. Mas depois, a maior parte dos portugueses tem uma dificuldade enorme em dedicar tempo ou dinheiro, ou alocar dinheiro,
para poder fazer isso. Isto é a minha leitura. Não é por maldade, é por isso é que eu digo que, na minha opinião, em Portugal foi um bocado antes do tempo. Estou, se calhar, a ser, quer dizer, a Carmo, obviamente, que acaba por trabalhar muito mais com pessoas desta área, portanto, pode, para o bem e para o mal, o que eu quero dizer, tem uma amostra enviesada, mas, por outro lado, também conhece casos muito concretos de pessoas que ajudam, não é? Mas as empresas, tentando ser eficazes, de uma maneira geral, portanto, acharam muito bonita a ideia, só que depois, na hora da verdade, começam a querer retrair-se um bocado. Foi isso que aconteceu. Portanto, por isso é que eu digo, mágoa é uma palavra forte demais, eu não fiquei chateado com ninguém, já percebi que é um assunto que não posso falar com algumas pessoas, pelo menos para já. Depois, e eu acredito que isto venha a ser uma história de sucesso, mais demorada ou menos demorada, até porque eu sou casmurro, acredito que venha a demonstrar que vale a pena. Isabel. Não dava para particularizar no teu projeto, Sim. mas mais na tua reflexão sobre o tema. Nós temos vindo a trabalhar este tema, com o Carmo também, aqui na Católica, nomeadamente na tentativa de criar um inclusive hybrid fórum, enfim, algo que pudesse. Tivemos com a sensação que há vários agentes que têm que ficar ligados e numa perspectiva de ajudar na inclusão de pessoas com deficiência, que também é outro tema, que deficiências, se é cognitiva, se é motor, enfim, quanto mais vamos tocando no assunto, maior ele é. Ficamos com a sensação que há muitos atores que têm que estar envolvidos. Daquilo que temos vindo a perceber é que, por vezes, as empresas estão realmente interessadas, independentemente da motivação, sempre a cumprir cotas ou realmente genuinamente querem alterar, mas esbarram em muitos problemas. E pronto, depois temos histórias positivas em que as empresas, depois, quando conseguem identificar este fit perfeito, que há bocadinho também falavas, entre a oferta e a procura, e que realmente há muito bons resultados, trabalhos contínuos com autismo, que realmente parece ser um sucesso, mas não se aborrecem e conseguem realmente fazer desempenhar bem a função. No nosso caso, achamos que nós também temos como somos uma entidade independente, temos a capacidade de juntar alguns players, as famílias é um tema, as instituições que as acolhem, as empresas em potencial, empresas ou entidades no nível destas tipologias. Agora, a sensação que dá é que há muitos nós, e estes nós têm que ser desatados e provavelmente têm que ser desatados com estes agentes todos em conjunto. E por outro lado, nós estamos numa universidade onde temos alunos e jovens que passam por aqui. Portanto, a capacidade que nós podemos ter de nos predispor para o tema, de trabalhar sobre a sensibilidade sobre estes temas, porque hoje amanhã eles vão ser líderes, vão ser engenheiros, vão estar à frente de empresas, engenheiros ou gestores, não interessa o que seja. Isso é positivo. Enfim, podia ser um comentário este meu comentário, mas onde é que tu vês que é o maior desafio? Porque, por um lado, as empresas têm que cumprir as cotas. Há formas também de contornar as ditas cotas e conseguem cumprir, mas não é isso que nós queremos. Nós podemos estar a falar... Foi a Carmo que disse como de contornar as cotas, não é? Não é. Eu não faço o meu cargo. Eu sei. Mas há dois níveis de abordagem. Um é a perspectiva só da empregabilidade, outro é a perspectiva de inclusão. Nem todas as pessoas com deficiência são um caso como tu. Claro. Enfim, há muitas limitações. Mas inclusão, no outro dia demos um exemplo. Alguém que quer ir à missa com a filha. A filha tem um nível de incapacidade que nunca vai conseguir trabalhar. Mas, porquê que não há de vai fazer barulho na missa? Claro que sim, mas quem dá esse exemplo dá outros. Sim. E nós ainda estamos longíssimos de coisas, de ações a esse nível. Como é que tu vês isto e onde é que estamos nós? Que eles pudessem, enfim, para os podermos desenvolver. A primeira coisa... Não, mas é, pronto, eu sei, a Carmo, como deves imaginar, falou disso, fez uma pergunta sobre isso também um bocado por motivos óbvios, não é? Agora, aqui a questão é, a primeira coisa é, se a pessoa não é 100% rentável,
existe um apoio do Estado que paga isso. Eu acho que não estou a dizer nenhum disparate. Vamos dizer que a pessoa só trabalha o equivalente a 60% a fazer aquela função. Então o Estado pagaria 40% da diferença. Eu acho que não estou a dizer nenhum disparate. Isto é a primeira questão. A segunda questão o mais importante é adaptar a pessoa ao trabalho. A terceira não vale a pena começarmos pelos casos mais difíceis. Vamos começar pelos casos que são possíveis neste momento e que estejam à mão. Exemplo, onde gostaria de chegar até 2 níveis. Onde gostaria de chegar, casos mais difíceis, são casos de pessoas com depressão. Por exemplo, depressões ou esquizofrenias, ou seja o que for. Mas isso vai ser muito difícil. Outra coisa, do meu ponto de vista, eu gostaria também de transformar a forma como é, eu sei que estou a falar aqui em frente a uma data de professores, mas a forma como são dadas as aulas. E dadas as aulas a vários níveis. E desde a utilização das ferramentas que existem, tecnológicas que existem. Pôr uma pessoa a andar, eu sei que estou a fugir do tema, mas vou voltar depois ao tema genérico, mas que pode ser utilizado para aqui para a faculdade. Pôr a pessoa a andar numa vinha, a podar, ou outra coisa do género. As pessoas não precisam de ir lá, podem eventualmente fazer isso através de tecnologias. Outra coisa e acabam a me falar imenso disto, e eu tenho falado sobre isto também, porque é que eu queria mudar a educação. O teu filho gosta de futebol? Gosta, não gosta? O António? Não, pronto, mas gosta mais de ténis, não é? Pronto, mas sabe os jogadores de ténis todos os mais importantes? E nunca ninguém lhe pediu para ele decorar aquilo. Onde quero chegar as crianças, como nós, quando tínhamos a idade deles, tínhamos uma data de conhecimento de coisas que não nos eram perguntadas nas aulas. O que é preciso apaixonar as pessoas pelo que aprendem. E o Zé António já me ouviu falar disto uma data de vezes nas aulas. É preciso apaixonar as pessoas pelo tema que estamos a dar. E agora, quer dizer, isto é preciso, portanto, encontrarmos aqui uma estratégia. Portanto, estou a fugir totalmente ao tema da inclusão social e ainda mais à tua pergunta, mas depois volto lá. Temos de encontrar uma estratégia para saber dar aulas que as pessoas se sintam apaixonadas por aquela matéria e que queiram saber aquilo como os meus sobrinhos sabem, os jogadores da primeira divisão da Liga Inglesa todos e das 3 primeiras equipas da segunda divisão da Liga Inglesa. Bem, pronto. Depois, nós não entraste pelos casos mais complicados. Há empresas que já estão bastante sensibilizadas aqui. Eu sei que já têm, não sei se já têm aqui algum tipo de protocolos. Agora, vocês, como é que se veem, Isabel, se calhar devolvo a pergunta no sentido, o que é que se veem a fazer? Era ser aqui um hub para as empresas virem buscar pessoas. Vocês têm de certeza absoluta estudantes com deficiência. O que é que tem sido feito para eles? Nós ainda estamos num processo de reflexão desse difícil. Sim, mas isto aqui eu estou numa dialética socrática, não é? Ou aristotélica, digo. Nós temos 2 objetivos. Há um interno, como qualquer empresa, somos uma entidade que também tem que cumprir as cotas. Mas mais do que isso, nós sabemos uma sociedade. E isso é o que nós identificamos que há aqui uma questão. As empresas querem empregar, mas depois não conseguem. As famílias querem que os seus filhos, ou enfim, quem tem a cargo, que sejam, encontrem os básicos, mas depois têm outras dificuldades, há muitos níveis, tudo é explicado. Mas há um nó. E precisamos desembrulhar esse nó. E impedir é que a Católica pode ajudar. E é aí que estamos. E é dividido em 2 áreas completamente diferentes. A inclusão, que pode ser desde levar alguém ao cinema que já está predisposto e já está a ajudar, ou a empregabilidade, que é outro dos temas. Eu talvez separasse da nossa área católica, que precisa também de
facilitadores a este nível e pôr os agentes a falar e a comunicar. Porque quando se põe, quando consegues o fit perfeito, e alguém faz um balcão de atendimento, se calhar começas a identificar lacunas a nível de formação. Mas podemos entrar também. Formação, falar inglês, ou conseguir. Estou a falar sempre de uma pessoa com deficiência. Sim. E temos percebido, enfim, e já o tema da deficiência pode ser. É só deficiência, estou a pensar, é? Na inclusão. Mas a cognitiva é aquela que é mais desafiante e tem um espectro maior. Acho que se calhar é por aí que vamos. Mas. Pronto. É um diálogo que não devemos. Não, mas, Isabel, peraí. Deixa-me só acrescentar que eu acho que há aqui uma coisa que é questão. Eu acho que há aqui, estava-me a lembrar agora, há aqui um grande nó de sensibilização. Nós, muitas vezes, quando vamos a algum sítio, as pessoas têm imensa dificuldade em falar diretamente para o vento. Eu, às vezes, tenho que dizer: olha, ele fala. Que maneira. Mas eu acho que isso acontece. Não é por maldade, é porque as pessoas não estão sensíveis e não sabem como abordar. As pessoas às vezes, calhar, até passam, veem uma pessoa com deficiência, até passam para o outro lado da rua porque não sabem lidar. E eu vejo isso pelos nossos alunos que vão fazer voluntariado. É a área que menos pessoas, essa é a dos idosos, que menos pessoas têm, porque as pessoas têm aquela barreira do primeiro passo. E se conseguem passar essa barreira, depois veem a maravilha das potencialidades que as pessoas têm. Portanto, eu acho que passa muito pela sensibilização, não é da comunidade, da sociedade em geral, de como saber que são pessoas como nós. Não é? E que têm a mesma, e que é igual, é falar igual. E se calhar também falamos, como mesmo as pessoas não tendo deficiência, falamos diferente se for com a pessoa empregada de limpeza, com o nosso colega de trabalho, falamos diferente. E, portanto, é falar, é conhecer. Mas a pergunta que ia fazer é que talvez seja ligado lá ao que é que vai ser falado, é que, embora deve ser uma franja muito particular da definição de pessoas com deficiência, até que ponto que uma saída também é de trabalhar por conta própria, startups, spin-offs, e que isso será uma área que nós até podemos pensar em alguma coisa, porque estou a pensar em algumas pessoas com deficiência, neste caso não será necessariamente deficiências intelectuais, cognitivas, mas sim outras deficiências. São pessoas que, por causa das facilidades que existem, por causa de comunicações, até podem ter talentos que até são muito úteis e que podem ser explorados por conta própria. É uma área que, por exemplo, nós temos alguma experiência, por isso é interessante analisar. Porque há uma outra saída, não é só empresas que têm que empregar pessoas, ok, que têm incentivos, mas também há outros sectores importantes, como o setor terceiros sectores, há próprios governos e também esta ideia de startups. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu vou tentar responder, apanhar ainda a da Isabel e a tua, tudo no mesmo barco. Sim, quer dizer, faz sentido aqui, e portanto isto tem a ver com as valências da Universidade Católica. E a Universidade Católica, como a Isabel diz, tem aqui muita coisa. E ao ter muita coisa, é exatamente o fazer um fit. O que é que, e já fazem. Não vale a pena uma pessoa de psicologia estar a fazer voluntariado sobre aulas de informática e uma pessoa de aulas de informática estar a fazer voluntariado em psicologia. Onde quero chegar é, vocês, eventualmente, podem... Quando fui aos Paralímpicos, em 2008, tive o apoio da Timberland e a Timberland dava um número de horas mensais para as pessoas fazerem o voluntariado. Vocês podem dar aos professores algum tipo de mais-valia e isto não precisa de ser... Diz? Já faz isso? Sim. Claro, mas isso já é complementar, mas... Sim, mas...
Já está? Não está implementado, mas está em vias de... Está a ver? Estamos a falar pouco comigo. Sabes tudo o que acontece na Católica. Nem quero saber. Não, mas o que queria dizer? Sim, pronto, mas isso ótimo. E pode haver, quer dizer, isto pode ser número de horas, pode ser uma coisa que depois começa a ser deturpada, que é quem faz voluntariado nos currículos ter ECTs diferentes aqui para professores ou para funcionários. Não é, obviamente não vão ter mais ECTs, mas pode ter algum tipo de avaliação superior, porque eu acho que isso se tem de saber que vão ter ou já têm avaliação de desempenho. Apesar de achar que isto é o lado perverso de se fazer as coisas. Mas, o que é que vocês têm? Vocês têm uma data de competências ótimo. Eu falei, o Filipe Pinto trabalha para a Universidade Católica. Sim. Eu cheguei a falar com ele por causa de Human Humanity. Não é exatamente uma startup, de alguma maneira, uma startup. Mas tudo o que eu quero dizer tem aqui valências para ajudar na área das startups. As pessoas com deficiência, ou outras, mas agora estamos a falar de pessoas com deficiência, e principalmente cognitiva pode ser mais complicado, mas ainda voltando à deficiência cognitiva, estamos a pensar em pessoas do espectro de autismo. As pessoas do espectro de autismo, muitas delas não são necessariamente menos inteligentes que nós. Têm uma inteligência diferente da nossa. Ou seja, estamos com uma dificuldade de comunicação com o universo deles. Ou eles têm uma dificuldade de comunicação com o nosso universo. A minha ideia também é conseguir desenvolver um metaverso qualquer em que deixe de haver essa dificuldade de comunicação. Será um mundo mais rico quando isto acontecer. Quando conseguimos utilizar a inteligência dessas pessoas. Não estou a dizer para a Universidade Católica fazer este tipo ou desenvolver este tipo de ferramentas. Mas o que diria era pegar nas competências que tem e, por exemplo, a Carmen falou na falta de sensibilidade que pode existir. Por que não? No ano zero, no primeiro ano, nós não tivemos essa cadeira, mas há uma cadeira qualquer assim, uma evidência cristã, pronto, mas por que não precisam ter, não precisa ser uma evidência cristã, mas uma coisa qualquer de 1 ou 2 horas de falar sobre a inclusão nos cursos no primeiro ano. Quer dizer, e reparem uma coisa, isto em Portugal não é ainda um assunto sexy, mas isto nos Estados Unidos ou em Inglaterra é uma coisa altamente sexy. No curso que o Timo está a dizer, eu estou a dizer que o Timo está a desenvolver, é a Universidade Católica, mas como é que se chama o curso? Ciências e Sociedade. Ciências e Sociedade. Pronto, esse curso Ciências e Sociedade. não faria, quer dizer, vai ter, eu vi o sílabus daquilo, agora sou muito a saber falar em português, mas uma das coisas que fala é de sustentabilidade. A maior parte das pessoas, quando pensa em sustentabilidade, é sustentabilidade ambiental. Depois, alguém lembra-se, atenção, que as empresas têm de ter sustentabilidade financeira para depois poder pensar na sustentabilidade ambiental. Porque é altamente sexy a sustentabilidade ambiental. Mas a sustentabilidade social não fará sentido, não será prioritário. E, portanto, onde quer chegar, a Universidade Católica e o Polo Porto, acho que pode ser pioneiro aqui, na sustentabilidade social em que inclui a inclusão. E não fugindo, portanto, ainda à questão da pergunta da Isabel, como é que pode ajudar? Como é que pode ajudar? Olha, vocês, obviamente, são das cabeças mais inteligentes da cidade do Porto, que senão não eram pessoas da Universidade Católica. E os alunos também são, não é? Os que estão aí. Onde quer chegar é que podem ter algum tipo de boards que
podem ajudar, e eu sei que na prática é isso que tu pretendem ter, não é? Um board pode ajudar nas diferentes áreas. E as áreas, cá está, não vale a pena inventar. Eu criei a Humanity e não criei a Textile Human Textile, porque não é a área da minha competência. Só isso. E, portanto, áreas de competência que podem ajudar são as áreas de competência em que são bons. Não é mais difícil do que isto. Pode parecer. Ora, mas então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se calhar, não sei exatamente como é que está agora aqui a faculdade em termos de ramo alimentar, mas se calhar, em termos de ramo alimentar, podem dizer que podem ajudar em determinado número de coisas. E aqui, sim, até connosco e o Humanity podemos pensar em algum tipo de parceria, mas não era isso que eu queria dizer. Mas depois eu estou a dizer porque nós podemos também ajudar a desenvolver uma coisa desse género. Mas de direito, ou seja o que for. Como é que vão pôr pessoas de direito a trabalhar num escritório de advogados, a trabalhar pessoas com problemas cognitivos? Diga uma coisa, querem melhor do que uma pessoa que para tirar fotocópias ou para rasgar papel do que uma pessoa com problemas cognitivos? A partir daqui, quer dizer, desde que não levem emenda para o diretor-geral e levem os papéis principais para a cozinheira, o que eu estou a dizer é que não vai andar a espalhar de certeza absoluta o que se passa. Mais uma vez, temos de arranjar o fato à medida da pessoa. Nós identificamos isso. Pois, sim, mas agora o que é que vou ter de encontrar? Diz? Não queremos ser uma empresa de Pois, exatamente. queremos estar. Claro. Eles foram muito melhor Mas, que nós. Isabela, e o que é que podem fazer? Então, é desenharem uns guidelines, livros brancos, essas coisas desse género. Nós também temos um guia de inclusão para determinadas empresas, para determinado tipo de funções. Nós já temos algumas, por exemplo, as iniciativas que podem correr em SCALs, Sim. enfim, de despertar a atenção para Sim. A CAP não foi a primeira a falar, mas temos tido abordagens de direito, temos tido abordagem das artes, e Sim. Depois, neste fórum, que ainda, enfim, nem sabemos muito bem, já tivemos uma situação no projeto na Utopia, que é os nossos alunos poderem trabalhar, e isto vai ser aprovado pelos professores, podemos trabalhar no desenvolvimento do currículo de um aluno nosso, ao mesmo tempo que alguém também se prepara com docência para uma entrevista para integrar no programa. Mas pronto, são coisas muito particulares. Não, mas pronto, mas depois podemos falar outro dia. Sim, exatamente. Ora bem, Diz. a conversa está boa, mas acho que agora temos que respeitar minimamente. Eu E esqueci também não de... queremos abusar do... Não, eu estava a olhar para as horas e que me esqueci de tomar os remédios das coisas. Não é grave, mas fui esquecido. Muito obrigado. Nada. Obrigado.